Olá! Você já ouviu falar sobre Erik Erikson? Se não, acompanhe tudo comigo que eu vou te mostrar tudo sobre ele. Tá, mas quem foi esse tal de Erik Erikson? Então, rebobinando na fita. A mãe de Erik Erikson era uma dinamarquesa judia e ela teve 2 casamentos. O seu segundo casamento era com seu pediatra e o seu primeiro casamento o cara sumiu, literalmente. Erik Erikson passou a sua vida inteira tentando descobrir quem era seu pai. Com a mãe de Erik Erikson, ela tinha poder financeiro, a família decidiu levá-la para a Alemanha e Erik Erikson nasceu na Alemanha em 1902. Erik Erikson não tinha amigos na escola, ele tinha notas medíocres e na escola ele não tinha amigos, porque ele era alemão, só que judeu. Então os alemães não aceitavam que ele era judeu e os judeus não aceitavam que ele era alemão. E a única coisa que Erik Erikson sabia fazer muito bem era arte. Exatamente. E aí, um amigo dele falou, hello! Não tinha telefone, mandou uma carta e falou assim o seguinte: Erik Erikson tem um lugar que você pode dar aula, lecionar como professor de artes. E mais incrível ainda, todas as pessoas que estão lá são conhecidos de Freud. E a coordenadora desse lugar de escola de artes é a Ana, filha mais nova de Freud. Em 1927, quando Erik Erikson tinha somente 25 anos, ele começou a trabalhar junto com a Ana e ela era uma mulher que tinha muito conhecimento, muitos projetos no Instituto de Psicanálise em Viena. E isso daí foi só o começo de muitos estudos, onde ele começou a observar as crianças e os adolescentes, o especial comportamento delas. E foi aí o começo de novas pesquisas, grandes investigação sobre o desenvolvimento humano. Erik Erikson era jovem, ele foi para uma festa fantasia e acabou conhecendo uma bailarina que se apaixonou perdidamente. E essa bailarina acabou engravidando e Erik Erikson não queria casar, dizendo que não estava pronto para isso e até porque ela não é judia e a família dele não ia aceitar. Só que seus amigos começaram a falar, ei, peraí, você vai abandonar a mãe, a filha, igual seu pai fez com você? Então ele pensou bem. Então ele assumiu sim o bebê e ficou casado, com Joan e deu tudo certo. E ela deu uma bela de uma estabilidade para ele, porque todos os livros que ele escrevia, ela traduzia para o inglês, porque ela falava inglês fluentemente. E até ele falava que eu não seria nada sem Joan. Os dois tiveram alguns filhos e foram morar nos Estados Unidos em 1933, onde ele fundou a sua primeira clínica de psicanálise particular especializada em crianças. Erik Erikson era um homem que fazia muitas pesquisas para analisar o comportamento das crianças e principalmente lugares distantes, e um desses lugares, um dos principais lugares foi em Dakota do Sul com os índios que moram na Dakota do Sul. E ele começou a observar que o comportamento das crianças eram muito parecidos com soldados de exército. E foi então que Erik Erikson criou os estágios psicossociais do desenvolvimento da personalidade. Ele dividiu a vida em 8 estágios. Então, desde que você nasce até o seu último dia de vida, algum momento da sua vida você terá esses 8 estágios. Então, vamos lá para o primeiro estágio, que é a confiança versus desconfiança, que vai do 0 aos 2 anos, tá? O bebê, ele já tem um instinto que ele já sabe se o mundo é bom ou não. E ele vai se percebendo conforme o tempo se a mãe está dando carinho, amor, afeto, cuidado para ele. Se ele recebe tudo isso, todos esses sentimentos bons, o bebê com certeza, quando ele chegar lá para os 2 anos, ele vai sentir segurança do mundo, dos pais, ele vai sentir seguro. Já se o bebê já é mais que rejeitado, os pais ou o cuidador não ligam tanto para ele, ele vai ter insegurança, ele vai ter um medo. E a partir deste momento que já vai começar a surgir o medo.
Segundo estágio, autonomia versus vergonha ou dúvida. A partir do momento que o bebê começa a engatinhar, começa a ter mais força no seu corpo, ele acha que está independente. Ele começa a não precisar tanto assim da mãe. Ele começa o treinamento, Erik Erikson falava que o treinamento do toalete, de ir no banheiro, de fazer xixi no piniquinho, era fundamental para a criança, porque ali naquele momento ele conseguia aprender a segurar e a hora certa de ir no banheiro. E aí a criança tinha uma sensação de controle e totalmente independência. A criança começa a escolher o que ela quer vestir, o que ela quer comer, e isso dá uma total independência para a criança. Ela acha que está super independente. Se a criança não consegue exercer essas habilidades, ela começa a ter um sentimento de vergonha e dúvida: será que eu vou conseguir mesmo? Será que eu sou capaz? Então, esse estágio vai dos 2 aos 3 anos. O terceiro estágio é a iniciativa versus culpa, que vai dos 3 aos 5 anos. Essa fase, a criança entrou já na pré-escola, onde ela começa a ter convívio com outras crianças. Então, ela começa a ter, sim, essa independência, onde os pais não precisam estar o tempo todo estimulando as suas habilidades, onde ela começa a fazer tudo sozinha. Então, ela quer pegar um lápis, ela vai e pega, ela quer desenhar, ela desenha, e muito com a observação de outras crianças e com o próprio instintos de querer fazer sozinha. E nessa fase ela está começando a se comunicar mais com as outras crianças, ela está fazendo atividades brincando sozinha ou então atividades em conjuntos. Nessa fase a criança aprende a conhecer e a moldar a sua própria identidade. E aí que surge os ciúmes, né? Que ela quer ser, ela ainda é o centro das atenções. E ela quer, quando vê a mãe, ela quer que a mãe dê total atenção para ela. E quando a mãe não dá, ela se sente culpada, com medo da mãe não gostar mais dela. Então, esse terceiro estágio. O quarto estágio é a causa versus a inferioridade, que vai dos 5 aos 11 anos. Nessa fase, a criança, ela necessita de grupos de amigos, de muitos amigos, e quer mostrar o quanto ela é eficiente. Sabe aquela fase do tipo: mãe, olha aqui, olha como eu chuto a bola, e chuta a bola forte. Mãe, olha aqui o que eu sei fazer. É nessa fase que a criança tá. Então ela quer mostrar a habilidade, e tudo que ela faz, ela quer que a mãe e o pai, ou o cuidador, professor, ou os amigos elogiem. Então é essa fase que precisa ter o elogio. É onde que eles querem mostrar que eles são bons em algo. Quando os pais elogiam bastante essa criança, ela acha que ela é competente. Então, ela se sente feliz, ela se sente amada. Quando a criança já não recebe nenhum elogio, ela sente dúvida se ela realmente é capaz de algo, se ela tem alguma habilidade, e acaba se sentindo inferior às outras crianças. O quinto estágio é a identidade versus confusão de identidade, que vai dos 12 aos 18 anos. Nessa fase, a criança ela quer pertencer a algum grupo e ela acaba pensando, ela entra naquela fase: quem eu sou? E o que eu quero ser, o que eu quero fazer, de quem que eu gosto, de quem que eu não gosto. E ela começa a tantas perguntas que ela mesma não sabe responder. E ela vai de acordo, muitas vezes, com a influência de amigos e para tentar se encaixar em algum grupo. Então, essa é a fase do quem eu sou. E se não tomar cuidado nessa fase, o adolescente vai se sentir isolado. E esse isolamento gera N fatores depois, como pode causar depressão, crises de ansiedade. Então, o educador que vê algo assim parecido, que a criança está isolada, ela não consegue se encaixar em nenhum grupo, ela não consegue responder as suas próprias perguntas, uma dica que eu dou é:
incentive eles através dos 4 pilares da educação e também mostrando, né, interação social, tentando juntar os grupos, né, de amigos e ajudando a criança a não sofrer na próxima etapa que vier. O 6º estágio é a intimidade versus o isolamento, que vai dos 19 aos 40 anos. Esse estágio é o estágio da responsabilidade, onde tudo cai sobre você e você tem que se virar. É mais ou menos isso. Onde você começa a trabalhar, a fazer faculdade, a ter que mostrar o serviço, a ter que se sentir responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. E amigos, familiares, os parceiros, todo mundo que está ao seu redor, você acaba se influenciando muito com eles. E as influências externas são muito maiores do que as influências internas. E se você não conseguir superar as suas expectativas com tudo que você almeja, você acaba tendo um isolamento social e prefere ficar longe e sozinho. O 7º estágio é da generatividade versus a estagnação, que vai dos 40 aos 60 anos. É nessa fase que o adulto ele tem um desejo de guiar o mais novo, mostrar ao mais novo o caminho certo que ele deve seguir, o que ele deve ou não fazer, sabe, aqueles conselhos. É nessa fase que o adulto quer dar esses conselhos e mostrar do tipo, olha, eu fiz isso e deu certo, faz isso também. E é um desejo de ajudar o próximo, os mais novos, porque ele já passou por tudo aquilo. Só que quando isso não dá certo, quando ele não consegue, né, ajudar dessa forma, ele tem o quê? Uma estagnação pessoal. Além disso, ele começa a ter reflexões de tudo aquilo que ele já viveu. Se for bom, começa também a surgir alguns arrependimentos do que ele fez e deixou de fazer. E sabendo que ele já está chegando numa certa idade, ele começa a querer fazer tudo de uma só vez, tem que tomar cuidado para não prejudicar na fase seguinte. Esse é o último estágio, o 8º estágio, e é a integridade versus o desespero, que vai dos 60 ao resto da vida. É nessa fase que a pessoa para e começa a pensar, eu vivi uma vida significativa? Aqueles que tiveram, né, uma resposta negativa para a pergunta, elas vão acabar percebendo que a vida delas passou em vão e vão ter sentimentos de amargura, de culpa, de desespero. E já aquelas que tiveram orgulho, elas vão ter sentimentos de realização, de satisfação, de orgulho. Eu espero que vocês tenham entendido os 8 estágios de acordo com Erik Erikson. E uma dica, eu acho que depois de você compreender essas fases com clareza, fica muito mais fácil de compreender também o próximo. Um beijo e até mais. Tchau!